Olá, e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 14. Tardes demais e fracos demais. A terceira e última Guerra Samnita. No episódio anterior, vimos a Segunda Guerra Samnita, onde os romanos levaram mais de 10 anos para derrotar aquele povo que era forte, organizado e bem culturalmente desenvolvido ali no sul da Itália, que vivia nas montanhas, ali ao sul da área de Roma. Aquela guerra tinha sido a segunda, né? A primeira guerra samnita foi em torno do ano 340 a.C. e foi uma disputa territorial breve, enquanto que a segunda guerra samnita foi uma guerra muito mais longa e desgastante pela batalha ali da área da Campânia, ao sul de Roma. Apesar das vitórias romanas nas duas guerras, essas batalhas deixaram muitas feridas e uma rivalidade muito grande entre Roma e os samnitas. Roma consolidou o poder ali na Itália Central, em torno de Roma, foi expandindo o seu território, enquanto o povo samnita foi ficando pelas montanhas, né? Mas ainda assim eram guerreiros muito habilidosos e continuavam lutando para manter a sua independência. Houve, depois da Segunda Guerra Samnita, inclusive, aqueles conflitos com os latinos, onde os samnitas, inclusive, ajudaram os romanos, mas em 298 tudo mudou. Bom, eu estava prometendo que a gente ia fazer essa série agora em torno dos anos 300 a.C., e agora vai passar um pouquinho dos anos 300, porque se a gente pensar na história de Roma, você tem aquele começo da República, pelo ano em torno dos 700 a.C., até em torno do ano 500, são governados pelos etruscos. Em torno do ano 500 é feita a República Romana, que vai se organizando e defendendo e vai se expandindo aos poucos. E agora, eventualmente lá no final do século 300 a.C., vai ter a derrota romana para os gauleses, mas Roma vai se consolidando e vai se mantendo e vai criando suas lendas e suas histórias. Então, vamos chegar aqui nesse século, né? Vamos chegar agora naquele século de 299 até 199 a.C. Esse século geralmente é pensado como o século das guerras púnicas, que foram os maiores inimigos de Roma até aquele momento. Mas antes de chegar lá, a gente vai ter que passar por essa terceira guerra samnita. Como a gente sabe, essa guerra foi desencadeada no momento em que essas duas potências viviam uma grande tensão entre si, né? Perto uma da outra, os samnitas e os romanos. Inclusive, essa dinâmica entre duas potências que se tocam, né? Ela é chamada às vezes de a maldição de Tucídides. Por quê? Porque Tucídides era um historiador grego da antiguidade que dizia que Atenas e Esparta estavam fadadas a ter guerra entre si. Por quê? Dois poderes que se tocam acabam se digladiando. Essa ideia do Tucídides de que a guerra é inevitável entre potências, ela é também, é levada até o século XX, quando se fala que a Inglaterra e a Alemanha estavam fadadas a entrar em conflito, e hoje, infelizmente, essa dinâmica é discutida no cenário das relações entre a China e os Estados Unidos, hoje. Mas vamos voltar lá para o ano 298 a.C., né? Estavam lá as duas potências, Roma e os samnitas, e se chegando mais uma vez um momento de conflito. Esse conflito eclode em torno de uma disputa na região de Lucca, uma cidade ali ao sul da Itália, onde os samnitas tinham muita influência e os romanos começaram a chegar a ter conexões com os poderosos lá da cidade de Lucca, né? Quando a guerra começa, tanto Roma como os samnitas tentam achar aliados, tá? Porque os samnitas estavam fracos e principalmente eles encontram nos etruscos, nos, nas tribos chamadas da Úmbria, na região da Itália da Úmbria, e até nos gauleses, se juntam eles todos para se degladiar contra os romanos. O início da guerra foi marcado por batalhas menores, né? Os romanos enfrentaram a guerra em várias frentes, já que estavam em conflito também com os etruscos e com os gauleses, que estavam apoiando os samnitas, né?
Mesmo assim, Roma conseguiu derrotar todas essas forças e, em muitas ocasiões, mostrou a sua força militar e a sua estratégia. Um momento crucial desta guerra foi a Batalha de Centino, no ano de 2000, no ano de 295 a.C., que foi um confronto épico entre essas forças, né? De um lado, os samnitas, os etruscos, os gauleses e os úmbrios, tentando formar essa aliança com Roma, acreditando que juntos poderiam derrotar a República. Por outro lado, a República, né? A República Romana, com seus dois cônsules da época, um se chamava Públio Décio Mus e o outro se chamava Fábio Máximo Juliano. A gente já está, como a gente já viu um pouco da história romana, a gente já conhece essas famílias, mais ou menos, né? O Fábio, obviamente, é da uma família tradicional romana, dos Fábio, e o Públio Décio, na verdade, é filho do outro Décio, que a gente já conheceu alguns episódios atrás, aquele Décio que se sacrifica naquela batalha dos sonhos dos generais, né? Que você deve voltar alguns episódios aí, deve se lembrar. Bom, nessa batalha de Centino também, o que é que acontece? Houve um certo momento que o cônsul, o Décio, filho do Décio lá, que tinha se sacrificado, também faz a mesma coisa que o pai fez. Ele faz um ato que os romanos chamavam de devócio, né? Que seria de devoção. É um sacrifício ritual romano, onde o líder se oferece aos deuses em troca da vitória. Então ele se sacrifica, correndo em direção ao exército inimigo, morre, inspira os soldados deles a terem uma nova energia naquela batalha e de- depois de um confronto brutal e muito violento, Roma sai vitoriosa dessa batalha de Centino. Foi um golpe devastador para a coalizão anti-romana, especialmente para os samnitas, que perderam muitos dos seus melhores guerreiros e seus líderes. Apesar dessa derrota em Centino, os samnitas continuaram lutando, embora suas forças estivessem enfraquecidas, e nos anos seguintes, Roma intensificou a sua campanha, devastando vilas e territórios samnitas, enfraquecendo a sua resistência e esgotando seus recursos. Os samnitas foram forçados a recuar para as montanhas e lutar uma guerra defensiva, mas os romanos foram implacáveis. E, em torno do ano 290 a.C., os samnitas não tiveram escolha a não ser pedir a paz. Os romanos impuseram condições muito duras, que incluíam submissão dos samnitas ao controle romano, encerrando assim qualquer chance de resistência futura dos samnitas perante a República Romana. A Terceira Guerra Samnita chega ao fim, então, marcando a derrota completa dos samnitas e garantindo a supremacia de Roma sobre praticamente toda aquela área da Península Itálica do norte ali, de Nápoles até ao norte ali perto dos Alpes. Essa vitória na Terceira Guerra Samnita teve um impacto importante. Os samnitas foram derrotados, os romanos agora controlaram boa parte da República Itálica e podiam concentrar-se em outras frentes. Essa vitória consolidou Roma, com a República, como uma potência dominante na região e abriu o caminho para futuras expansões. Para os samnitas, a vitória significou a perda total da sua independência e uma lenta assimilação dessa civilização ao sistema romano. Ao longo das próximas décadas, eles foram integrados aos aliados subordinados de Roma, mantendo alguns costumes, mas perdendo todo o controle político. O que é interessante é que a gente vai ver esse ranço samnita aparecer de novo daqui a uns 150 anos, nas chamadas guerras sociais. É, mas isso é uma coisa para, como a gente sabe, daqui a mais de 100 anos. O que a gente vai ver nos próximos episódios é o último reduto de independência ali na Península Itálica, é lá no sul da Itália, onde tinham colônias gregas. E na próxima semana nós vamos ver como os gregos tentaram resistir à força de Roma, como eventualmente a gente sabe que eles perderam, e como eles contrataram um general mercenário para tentar liderar essa resistência, e como esse general, ao enfrentar a persistência romana e a força militar romana, acabou gerando para nós um adjetivo que se usa até hoje na língua portuguesa, que seria uma vitória de Pirro. Pirro, obviamente, é esse general que a gente vai conhecer no próximo episódio, que os gregos contratam para tentar resistir à força da República Romana, que agora, mais do que nunca, estava concentrada em criar uma dominação completa sobre a península.
E aí a gente vê como os romanos partiram de uma cidade para uma região do Lácio, para o centro da Itália, para derrotar etruscos, gauleses, úmbrios e samnitas, para se tornar senhores do centro-norte da Itália. E aí eles ampliam, quer dizer, com cada vitória os romanos iam ampliando o seu projeto. O projeto original era ser uma cidade republicana independente. O projeto segundo é ser uma potência local, depois uma potência regional. E a gente vai ver no próximo episódio Roma mudar a sua perspectiva de querer ser apenas uma potência na Península Itálica, do norte para o centro para o norte, para ser a potência dominante na Península Itália até a Sardinha. A gente se encontra no próximo episódio.